Vou ler e comentar com você um trecho desse livro que consta nesse outro livro do Bezmenov. Então nós temos aqui A Arte da Guerra, do Sun Tzu, livro de aproximadamente 2.500 anos, as informações que estão aqui. Existem algumas controvérsias, né, mas isso eu não vamos entrar nessa questão. A Arte da Guerra. E o Bezmenov, que eu já comentei algumas coisas dele aqui no canal, faz um comentário a respeito de um trecho de subversão, né, de princípios da subversão, em que ele compara, e aí eu vou ler comparando um com um, dois com dois, quer dizer, ponto 1 de um texto com ponto 1 do outro texto. 2 de um do texto do Sun Tzu com 2 do texto que o Bezmenov comenta aqui, que ele acredita, ele cita aqui que a primeira vez que se teve notícia desse texto número 2, né, que foi apreendido por forças aliadas após a Segunda Guerra Mundial. Não se tem certeza da origem desse documento, mas o Bezmenov, como russo e que tinha sido agente da KGB, de contra-informação, contra-espionagem, ele cita aqui que faz muito sentido, todo o trabalho dele era em cima desses pontos. Então, mesmo que não seja um documento oficial, dá para se imaginar aí que faz muito sentido. Então eu vou ler um trecho do Sun Tzu, A Arte da Guerra, e aí já faço um comparativo com esse outro texto de origem de técnicas, de princípios de subversão dos russos com relação ao Ocidente. Primeiro ponto: cubra de zombarias todas as tradições válidas no país oponente. Então, princípios de dominação do Sun Tzu para a arte da guerra é cobrir de zombarias as tradições do inimigo. Aí quando você lê o trecho 1 das técnicas de subversão, de revolução, né, tá como regras de revolução russa. 1. Corrompa os jovens, procure entretê-los com sexo, arranque-os da religião, torne-os fracos e superficiais. Olha, exatamente o que está acontecendo hoje no Ocidente, América Latina, Europa e principalmente Estados Unidos. Cobrir de zombarias as tradições do país em que o cara tenta dominar. Por quê? Porque essas tradições atrapalham o processo de dominação dele. Tem uma frase antes aqui que eu devia ter lido, do Sun Tzu, e que vou ler agora, que vai fazer sentido, total sentido. Toda guerra é primordialmente baseada no engano do inimigo. Então começa se enganando o inimigo. Combater em campo de batalha é o modo mais primitivo de fazer a guerra. Não há arte mais eficiente que destruir o seu inimigo sem combater, subvertendo tudo o que possua valor em seu país. É o que os caras estão tentando fazer já há bastante tempo, 30, 40, 50 anos, destruir as tradições dos Estados Unidos, na América e em parte da Europa, para dominar esses países. E eles têm obtido sucesso, infelizmente. Os caras são muito competentes na arte de subversão, de denegrir, de destruir tradições. E você ainda tem dúvida que sair abraçando qualquer novidade é legal? Toma aqui, ó. Pensa nisso. Manda esse vídeo para alguém que você conheça para fazer uma reflexão a respeito. O cara está fazendo o papel do inimigo, está ajudando o inimigo a destruir o próprio país dele. 2. Cerque os seus líderes de acusações criminais e os arroje-os no escárnio da população ao mesmo tempo. É o que os caras do PT, do PSOL, da rede, no papel do senhor Randolph, acusações criminosas vazias o tempo inteiro. E a mídia corroborando e divulgando e massacrando, e todo dia na CPI da Covid. Todo dia lá na televisão os caras com denúncia vazia, usando e abusando do poder que eles têm nas mãos, sejam pelo meio
como deputado federal, como senador, como ministro do Supremo, né? E mais um monte de outras coisas que a gente poderia ficar listando aqui. O ponto 2 na lista das regras de revolução da Rússia ou da União Soviética ou dos comunistas, chame como você preferir, divida o povo em grupos hostis pela insistência em controvérsias sem importância. Já foi dito aqui que falar de política, falar de economia, falar de educação, falar de segurança, essas coisas foram todas colocadas de lado. Quando entra sempre com uma denúncia falsa, com uma distorção do sentido daquilo. Os caras ficam discutindo política de gênero, né, políticas identitárias, feminismo, machismo, a violência, quando em vez de discutir a violência, ao invés de discutir a violência para tentar propor soluções, fica tentando rachar a sociedade, dividindo homens e mulheres, héteros e homossexuais, né, por raça fica tentando dividir aí entre negros e brancos, por religião fica dividir para conquistar. Aliás, essa frase faz parte do livro do Sun Tzu. Ponto 3 do livro do Sun Tzu. Perturbe os trabalhos do governo de todos os modos. Me diz aí se você não é capaz de identificar que desde o primeiro dia do governo do Bolsonaro, os caras não estão lá perturbando a ordem, impedindo o governo de trabalhar. E aqui, quando eu digo isso, não significa que eu esteja aprovando e validando 100% de tudo que o governo faz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou uma coisa não elimina a outra. É possível ter críticas e elogios ao governo, mas independente de ter críticas e elogios ao governo, é impossível que você não tenha percebido o quanto esses caras ficam perturbando os trabalhos, impedindo o governo de governar, impedindo o Bolsonaro principalmente de governar. E o ponto 3 das regras de revolução: destrua a confiança das pessoas nos seus líderes nacionais, através do desprezo, escárnio e desgraça. Ou seja, ataque a pessoa. Eles ficam o tempo inteiro. Se eles não conseguem atacar o Bolsonaro, eles vão na Michelle. Chegaram ao absurdo de gravar vídeo falando da filha do Bolsonaro. Uma menina de 10 ou 11 anos. Esses caras não têm limite. Você está lidando com o pior tipo de gente que você pode imaginar. Então, se não dá certo, eles vão nos filhos. Então, se algum dia eles conseguirem provar que o cara pegou 1 centavo em cima do balcão lá, ele vai passar a ser pior do que o Lula ou a esquerda que roubou bilhões. A escala de valor é desproporcional. Você escorregou num fio de cabelo, você é um demônio para eles. Enquanto que para os outros pode fazer todos os horrores que você puder imaginar, eles ainda vão ficar defendendo. É totalmente desproporcional. Então você vê equivalência, inclusive nos pontos de um texto com o outro texto. Por isso que eu fico citando os números. Vou no ponto 4. Não subestime a cooperação dos mais baixos e desprezíveis indivíduos de seu país inimigo. Ou seja, eles tentam puxar para o lado deles como cooperação dos mais baixos tipos de gente da sociedade. Ladrões, traficantes, bandidos, estupradores, pedófilos, todo tipo da pior gente que você imaginar, eles vão puxar para o lado deles para tentar usar isso contra o país inimigo. Gente do próprio país deles sendo utilizado, é o looping proletariado que o Marx detestava, que a esquerda tradicional detestava, mas que hoje os caras usam para deturpar a sociedade. E você vê esses caras aí queimando igreja, botando fogo em ônibus, atacando tudo quanto é coisa, escola, para fazer baderna é com eles mesmos. O ponto 4 das regras de revolução: pregue sempre democracia. Poxa, é impressionante como esses caras falam em nome da democracia. Uma vez eu brinquei, né? Danada essa tal de corrupção. Como tem gente brigando contra a corrupção em Brasília, e é impressionante como a corrupção é terrível, que eles não conseguem vencer a corrupção, principalmente em Brasília. O lugar que mais tem gente tentando derrubar a corrupção. Então esses caras falam em nome da democracia. É o diabo falando em nome de Deus. E por aí vai. Mas use força com o máximo de rapidez e impiedade o possível. Ou seja, eles não têm piedade, são rápidos, são determinados
empenhados na destruição do seu oponente. E eles falam sempre em nome da democracia. Estão botando fogo, quebrando coisa. E quem é o ato antidemocrático? Quem sai lá com a bandeira, com a família, bebezinho no colo, o pai, a mãe, o idoso, indo lá. Ser patriota agora virou ser antidemocrático. Não colou, a população não é burra. Mas eu estou citando aqui porque estão constando aqui nos pontos e eu estou falando. Ponto 5 do Arte da Guerra. Difunda discórdia e confronto entre os cidadãos. Eles estão realmente o tempo inteiro, já mencionei um pouco aqui no primeiro ponto, eu acabei me avançando, difunda discórdia, porque eles vivem da desgraça, eles não vivem do sucesso, da glória, de tirar as pessoas da pobreza. Eles vivem dessas pessoas que permanecem e eles aumentam o número de pobres. Pode ver o número de indigentes drogados em São Paulo, nas capitais, como aumentou na mão desses caras, porque eles precisam da desgraça para viver. Por isso que eu citei aí que eles dividem quanto à raça, religião, gênero, sexualidade, porque eles vivem da desgraça mesmo. O ponto 5 nas regras da Revolução, encorajando extravagâncias do governo, destrua a sua credibilidade, produza anos de inflação pelo aumento dos preços e descontentamento geral, ou seja, acuse o governo de estar lidando com uma crise que eles mesmos causaram. Da onde veio o tal do vírus chinês? Da onde veio? Veio dos próprios caras. E eles usam dessa mesma ferramenta para acusar o governo brasileiro, para acusar o Bolsonaro de todo tipo de sordidez. Está aqui, ó, é um manual, está na cara. Isso aqui, ó, esse livro é só você pesquisar, isso já faz algum tempo. Edição primeira edição, se eu não me engano, já na década de 80. O Sun Tzu, 2.500 anos. Está tudo documentado. Se você não leu Bezmenov e não leu Mihai Pachepa, você está correndo sério risco de estar assim, vendidaço na história. Ponto 6. Volte os jovens contra os anciãos. Ou seja, descredibilize os mais velhos perante os mais novos. E a juventude ela é o suficiente para acreditar que ela pode saber mais de determinada coisa, tirando tecnologia, que é isso a primeira vez na história da humanidade que de fato um jovem pode saber muito mais do que uma pessoa mais velha, até porque está com a cabeça já mais voltada para aquilo. Tirando isso, o restante, não existe a menor possibilidade de uma pessoa de 70 anos saber menos do que uma pessoa de 20, de convivência, de relações sociais, de um monte de coisa. Então respeite os mais velhos. São pessoas que querem o teu bem, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio. Respeito, e o que eles fazem aqui é denigrir essa relação, destruir essa relação. O ponto 6 na Revolução, nas regras da Revolução, incite paralisações desnecessárias, ou seja, greves desnecessárias, destrua a economia, em indústrias vitais, estimule o distúrbio civil, eles vivem da desgraça, é sério. E a adoção de atitude mansa da parte do governo frente às desordens é para ser bombardeado. Então o cara, se ele for duro com as greves, ele toma porrada. Se ele for mais molão assim, tal, uma atitude mansa, eles também descem o pau. Eles criam as crises em que eles vão colocar a culpa no governo, no Bolsonaro. Eu sempre costumo brincar aqui que eu jamais votaria no Temer, jamais tive a menor intenção de votar no PMDB, que agora é MDB, mas depois do impeachment de 2016 da Dilma, que o PT começou a entrar com pedidos de impeachment do Temer, eu falei que isso não pode acontecer, porque para a economia é péssimo. Eu não queria o cara lá também como presidente. Se eu disser que eu queria, é mentira, não quero, nunca quis. Nunca votei nele nem de forma direta nem indireta. Mas os próprios petistas que colocou o Temer como vice, ficou fazendo arruaça para tentar derrubar, porque eles vivem da desgraça, não sabem fazer outras coisas, sabem trabalhar, produzir, têm inveja de quem produz, de quem cria, de quem constrói. O negócio deles é destruir. Ponto 7. Seja generoso com promessas e recompensas aos colaboradores e cúmplices. Ou seja, vai lá, se infiltra no governo, se infiltra no país inimigo e seja generoso com recompensas e promessas a esses colaboradores para que eles continuem te ajudando. Essa é a regra da arte da guerra, do Sun Tzu. E no Regras da Revolução, provoque a quebra das antigas virtudes morais. Pô, é impressionante, é ipsis literis aqui, os caras estão colocando passo a passo.
destruição das virtudes morais do Ocidente para eles dominarem os países da América do Norte, América Latina, Europa, destruir as honestidades das pessoas, a sobriedade, autodomínio, confiança da palavra dada. Está tudo documentado, basta um pouquinho de boa vontade. Se você gostou do vídeo, dê um curtir aí, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos, mande para o maior número de pessoas que você puder. Se não gostou, mande as suas críticas, mas não deixe de se mobilizar. Se você ficar parado, se você não tomar atitudes, a gente vai sofrer na pele, vai se transformar numa Venezuela, numa Coreia do Norte, em Cuba. Nós vamos virar um país lixo aqui, a Argentina está indo para o buraco e está em tempo. Agradeço a Deus, aliás, a gente está conseguindo reverter essa situação, mas ainda tem um chão muito longo pela frente, tem um caminho muito longo, então precisamos nos unir. Muito obrigado pela tua presença aqui, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber todas as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.